Olá, gente, começa agora mais uma edição do Papo com Ela. Que satisfação ter você aqui comigo. E a gente vai falar sobre alguns assuntos no programa de hoje. Primeiro, sobre contrato de namoro. Para que serve essa ferramenta, afinal de contas? E a gente também fala sobre a comparação que acaba acontecendo entre aquelas mulheres que acabaram de se tornar mães. Qual que é o prejuízo dessa prática? Você ainda vai conferir como está o esquenta do carnaval aqui para Cuiabá, o sucesso que está fazendo o canal no YouTube do Micos Brau e tem muito mais informação para você. Hoje também tem papo poesia. Então fica comigo, já pega o teu café que tem muito assunto bacana aqui no Papo com Ela. Para esclarecer que a relação não se trata de uma união estável, cada vez mais casais têm lançado mão do contrato de namoro. Isso fica claro por meio de dados contabilizados pelo Colégio Notarial do Brasil. Em 2023, houve um aumento de 35% no número de registros em comparação com 2022. Para a gente entender como esse instrumento funciona, é que recebo hoje aqui no Papo com Ela a advogada Emanuele Costa. Emanuele, muito obrigada por aceitar o nosso convite para que a gente falasse um pouco mais desse instrumento que agora os casais lançam mão, que é o contrato de namoro, né? Na verdade, por que surgiu essa necessidade, né? Por que eu preciso ir lá agora e dizer, olha, isso aqui é um namoro? Boa tarde, é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite. Bom, hoje em dia, o novo direito das famílias, né, porque a dinamicidade na qual a sociedade ela vai evoluindo as relações. Antigamente o modelo de família que se existia e as fases para se concretizar uma família, elas eram uma. E hoje tudo isso mudou, né? Então hoje os relacionamentos também mudaram, né? Então a gente começa um relacionamento por fases. Antigamente, por exemplo, você já começava direto num namoro, que era aquele namoro de antigamente, cada um na tua casa, com teus pais. Hoje em dia a gente fica, né, depois namora, e se você é uma pessoa mais velha, por exemplo, esse namoro ele já começa numa intensidade muito grande, porque com o alto índice de divórcio que a gente tem hoje em dia, as pessoas elas se divorciam já numa idade em que elas provavelmente já têm alguns bens, algum patrimônio. E aí, esse relacionamento também de cada um na tua casa, né? Sair fica só de mão dada, não coaduna com a realidade desse público mais velho, que já tem esse namoro que se assemelha muito a uma situação de união estável, que é uma coabitação, as pessoas dormem uma na casa da outra, começa lá levando uma escova de dente, de repente já ocupa metade do guarda-roupa. E a dinâmica da vida, a correria, né? Quando vê, já estão morando junto. Mas aí aquele relacionamento, ele realmente é uma união estável para aquele casal ou é um namoro? Porque o namoro, ele não traz efeitos jurídicos para a sociedade, não impacta juridicamente, ou seja, se você terminar, você não divide bem, se você morrer, não envolve questões sucessórias. Já a união estável, ela realmente impacta, porque a união estável, ela traz uns efeitos muito similares ao casamento. Então, se há um término de união estável, você vai dividir tudo que você adquiriu na constância da união. Você, se falecer, a pessoa que é convivente, ela é uma herdeira necessária. Só que a união estável, ela é uma relação informal, né? Então, é uma relação que as bases dela é um relacionamento duradouro, um relacionamento público e notório e um relacionamento com o intuito de constituir família. Aí a pessoa já namora, já mora junto, todo mundo sabe que eles são namorados, mas eles não têm o intuito de constituir família. Aí é a diferença entre namoro e união estável. E esse contrato de namoro, então com esse tipo de namoro, essa modalidade, né, o direito das famílias, ele gosta de colocar nome nas coisas. Então, a gente começou com, a jurisprudência trouxe isso com 2 tipos de namoro. Hoje nós temos o namoro simples, que é esse namoro mais de adolescente, né, esse namoro que a gente conhece, e o namoro qualificado, que é esse namoro justamente que as pessoas até podem morar juntas, mas elas não vivem união estável, elas vivem namoro. O grande case do namoro qualificado foi uma jurisprudência de uma situação em que o casal, eles namoravam, e aí ele foi morar no exterior, e ele acabou, e logo depois a namorada foi também para estudar, e por questão de economicidade mesmo, eles decidiram morar juntos.
Nesse período que eles estavam morando no exterior, ele comprou um apartamento. Eles noivaram, viveram todo, né, o momento lá do noivado, eles casaram, e aí eles ficaram casados por 5, 6 anos, eles decidiram divorciar. E o único bem que eles tinham era o fatídico apartamento, que ele comprou na época que eles moravam lá no exterior. E aí a briga judicial é porque ela falava que eles viviam em união estável, nesse período que antecedeu, para poder partilhar o bem. E aí ele falava, não, que era um namoro. E aí, com todo o arcabouço comprobatório dos autos, chegou-se à conclusão que aquela situação em específico, ela não era união estável, porque se eles tivessem o intuito realmente de estar ali, com o intuito de construir família, eles teriam feito a conversão da união estável e casamento. E eles não fizeram. Eles noivaram, viveram toda a pré-núpcia, casaram com festa, com tudo. Então, que aquele namoro, ainda que eles estivessem coabitando juntos, ele era um namoro qualificado. Então, o grande X da questão, por que surgiu esse contrato, né? Esse contrato, ele surgiu justamente para que as partes que tenham bens, que tenham realmente já tenham algum montante de bens, então são pessoas que provavelmente são mais velhas, né? Elas possam fazer um contrato mesmo, declarando que o que elas vivem não é união estável. Até para proteger esse patrimônio. Para proteger esse patrimônio. O contrato de namoro, ele serve como uma segurança jurídica patrimonial. É claro que a gente não pode usar o contrato de namoro para fraudar uma união estável, né? Isso não é legal. Legal na palavra mesmo, mas fazer um contrato de namoro, quando se é um namoro mesmo e vocês podem até morar juntos, mas aquilo verdadeiramente é um namoro, o mais seguro e inteligente hoje para os casais, eu brinco que é para os casais 30 mais. Namoro qualificado é 30 mais, é aquele namoro já mais maduro. É indispensável o contrato de namoro. Ainda que há críticas dentro da doutrina e da jurisprudência que esse contrato não existe, porque não tem uma lei que fala o contrato de namoro, mas preenchendo todos os requisitos legais para se fazer um contrato com o apoio de um advogado especialista em direito de famílias, porque a gente usa coisas, por exemplo, a gente pode colocar uma cláusula que se esse relacionamento em algum momento passar a ser uma união estável, o regime de bens que as partes escolhem é o da separação total de bens. Então eu já blindo duas situações no mesmo momento, né? E também é facultado aí as partes colocarem direitos, situações de convivência, de multas. Era isso que eu ia te perguntar, né? Porque a gente vê que tem uma... não é nem polêmica, mas ganha repercussão toda vez que a gente fala disso, né? O contrato de namoro, ele pode prever comportamentos? Isso pergunto porque a gente viu divulgado recentemente, se houver traição na relação, multa de tanto, né? Isso é possível também entrar nesse acordo entre essas duas pessoas que se relacionam? Sim, o contrato, a gente fala hoje que dentro do direito das famílias, que é a nova nomenclatura que a gente usa para tratar do assunto, a gente tem a contratualização do direito das famílias. Essa contratualização, ela tem o contrato de namoro, nós temos os pactos antinupciais, nós temos os pactos pós-nupciais, contratos de sugar daddy, por exemplo, quando há esses relacionamentos, entre tantos outros contratos, por exemplo, que pode ser feito para poder formalizar relações e situações, dando segurança jurídica e preservando patrimônios e vontades. Quando a gente fala em contrato no âmbito privado, a gente tem a autonomia da vontade vigorando. Então, se não for contrário à lei, ali eu posso colocar o que eu quiser. É claro que o que você coloca vai ser público, porque você vai fazer um contrato, para ter uma eficácia, realmente vamos fazer uma escritura, né, um contrato público, então ele vai ser público. Mas há situações que, por exemplo, coloca multa por traição, coloca... essa situação do pacto antinupcial é muito comum no exterior até, né? A J.Lo com Ben Affleck, por exemplo, diz que no contrato do pacto antinupcial dele estava que ele tinha que fazer relações com ela no mínimo 4 vezes por semana. Então, essas situações elas podem, desde que não vá contra a lei, você pode colocar tudo que você quiser. O que diz respeito a esse contrato do Sugar Daddy que você citou pra gente?
Esse contrato é essas relações, né, que hoje a gente não pode fechar os olhos que existem, né? Esses contratos é realmente para também descaracterizar a união estável. Porque, querendo ou não, há uma dependência econômica ali, há um trato disso, né? Então, esses contratos, eles formalizam essa relação também para dar segurança jurídica, tanto para o Ded quanto para a Sugar, e mais para o Ded, né? Para proteger esse patrimônio dele também, né? Porque senão a gente acaba colocando aquela situação também como união estável. E aquela relação nem é um namoro para se fazer um contrato de namoro. Entendi. Gente, para quem não sabe o que é Sugar Daddy, é um homem mais velho que se relaciona com uma mulher mais nova e que de alguma maneira a mantém nas suas necessidades econômicas. Seria isso? Tem uma manutenção aí nas necessidades, nos caprichos, enfim, no que eles dispõem ali e colocar naquela relação. Quando a gente pensa no contrato de namoro, Emanuele, isso já é uma prática que se difundiu, ou as pessoas ainda têm um certo receio, né, de dizer assim, mas será que eu vou aqui por esse caminho? A pessoa pode achar que eu estou desvirtuando aquilo que tem de sentimento nessa relação. Ainda existe esse receio? O contrato de namoro, ele existe antes da pandemia, mas ele ganhou muita força no período pandêmico e após pandemia ele veio numa crescente, né? Porque no período da pandemia, quem namorava foi um para casa do outro. Então, esse contrato teve um crescimento exponencial nesse período. Mas, hoje em dia, as pessoas, elas ainda, isso precisa ser mais falado. E ontem até eu fiz um vídeo para as minhas redes sociais falando isso. Que o contrato dentro do âmbito do direito das famílias, ele tem que ser tão comum quanto um contrato, quanto um negócio. Quando você faz um negócio, você faz. Por quê? Amor é amor, dinheiro é dinheiro. E a gente precisa ter essa maturidade emocional e até afetiva mesmo, quando entramos num relacionamento, para poder conversar sobre isso. Então, hoje, a pessoa que tem algum bem, que tem algum patrimônio, porque ao iniciar um relacionamento, a gente está constituindo a sociedade mais importante da nossa vida. E a gente faz isso sem perceber. Mas a gente está entrando na sociedade que vai ditar como que vai ser a nossa parte, como que vai ser o fim, como que vai ser a sucessão, porque todo relacionamento acaba, seja pelo divórcio, dissolução, término ou pela morte. Então a certeza, além da morte, é que os relacionamentos acabam. E eu adoro falar sobre esse tema do contrato de namoro, porque cada vez mais os relacionamentos estão ficando, infelizmente, mais líquidos. Então, o índice de divórcio, ele só cresce, e com isso você vai se relacionar com outras pessoas. E ao se relacionar com outras pessoas, você precisa guardar o seu patrimônio. Porque senão, às vezes, você compra o bem da tua vida naquele momento que você tá num relacionamento com a pessoa, namorando, você nem tá percebendo que você tá vivendo aquilo. E aí vocês terminam, você se depara com uma ação de reconhecimento de união estável com partilha de bens. É preciso ter suas garantias, né? É necessário. E esse contrato, como que ele se dá? Eu preciso da presença de um profissional que me ajude a elaborar esse contrato, ele tem que estar reconhecido em cartório, como que funciona a parte burocrática? O contrato, ele pode ser feito, um contrato geral com as regras do Código Civil, o contrato de namoro. Como eu disse antes, não tem uma previsão legal na lei, do contrato de namoro. Então, tem que estar lá os requisitos que tem que ser maior de 18 anos, a gente capaz, né, o objeto tem que ser lícito, não pode ser coisas impossíveis. Preenchendo esses requisitos, a pessoa pode tanto fazer um contrato na casa dela e aí pedir para duas testemunhas, todo mundo assina, duas testemunhas assinam, você já tem ali um documento, só que ele não tem ele não é chancelado, por exemplo, com fé pública, como se você fizer um contrato desse no cartório e escriturar. Então, a orientação no escritório sempre consulte um advogado, para você entender seus direitos, seus deveres, o que você vai colocar no papel, o que falta, né? Então, a assessoria jurídica, eu acho que ela é indispensável para você poder fazer um contrato dessa natureza, porque você está fazendo esse contrato que está blindando alguma coisa. E aí, para ela ter mais força jurídica, o mais interessante é você pegar e fazer ela no cartório, como se fosse uma escritura mesmo, né? Declaratória ali daquelas cláusulas que vocês estabeleceram em contrato. Aí você pode fazer na sua casa, pegar
o vizinho assinar tudo, só que ele fica mais frágil, né? A possibilidade de ser contestado é maior. Uhum, com certeza, entendeu? Então o recado que fica, Emanuele, as relações mudaram, as perspectivas mudaram, é preciso proteger aquilo que você lutou para conquistar e por isso o contrato de namoro é indicado. Isso mesmo. O contrato de namoro ele é necessário. A gente precisa ter esse olhar. Gravem. Amor é amor, dinheiro é dinheiro. Muito obrigada. Obrigada a você. Pessoal, precisamos falar de um assunto sério que é a violência contra a mulher. Nós sabemos que os casos de violência doméstica são altos e é por isso que o governo de Mato Grosso lançou o movimento MT por Elas. Se você sofre qualquer tipo de violência física, sexual, psicológica, moral ou patrimonial, saiba que não está sozinha. O programa Ser Família Mulher lançou este movimento para dar um basta à agressão de milhares de mulheres por todos os lugares. Não podemos mais ignorar gritos de dor e sofrimento. O governo de Mato Grosso está pronto para acolher qualquer mulher que esteja sofrendo algum tipo de violência. Denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Repetindo, denuncie 180. Em casos de emergência, ligue 190. Governo de Mato Grosso. O papo faz uma breve pausa, mas volta já. Não saia daí. Estamos de volta e a gente tem mania de se comparar o tempo todo, não é mesmo? E isso não é diferente no momento da maternidade. Mas esse tipo de conduta pode esconder perigos para a saúde mental. E para a gente discutir esse assunto, é que recebo hoje aqui no Papo com Ela a psicóloga Mariana Beccarin. Mariana, muito obrigada por aceitar o nosso convite, para que a gente pudesse falar mais desse assunto que acaba sendo bastante delicado, né? A gente sabe que essa comparação ela acaba sendo quase que inerente ao ser humano. A gente sempre dá uma olhadinha no outro para saber como é que está a situação, se a gente está muito fora daquilo que se almeja. Mas quando a gente fala em maternidade, né? Qual é o potencial prejuízo dessa prática? Oi, Michele, boa tarde para quem está assistindo a gente. É sempre uma alegria poder falar de psicologia e também de maternidade. Esse é um conteúdo que é fundamental e a gente sabe que muda a vida de muitas mulheres. Nesse sentido da comparação, a gente precisa tomar muito cuidado de comparar a nossa vida com a vida de outras pessoas, principalmente nas redes sociais, porque a rede social ela é um fragmento, ela é um topo, é a cerejinha do bolo. É muito raro as pessoas que expõem momentos difíceis na rede social. É difícil quem vai ter uma briga com o marido e vai sentar e gravar um vídeo para falar sobre a briga com o marido, ou falar da dificuldade que está sendo dormir, da dificuldade que está sendo a adaptação do sono do bebê. Hoje em dia a gente tem visto esse movimento, muitas mulheres estão, isso virou até um conteúdo, digamos assim, né? É um conteúdo que vende bastante, é um conteúdo que atrai bastante o público. Mas também é muito importante, muitas mulheres que quebraram essa barreira da perfeição, de só demonstrar que dão conta de tudo, que a vida tá muito, muito perfeita, muito quadradinha, né? Muito ali alinhada, tudo muito maravilhoso. E esse movimento de exposição de que nem tudo é lindo, nem tudo são flores, que tem momentos de dificuldade, que tem muitos ajustes, principalmente considerando o puerpério, que é uma fase de adaptação que não tem para onde fugir. Você pode assistir vários tutoriais, pode comprar livros, pode ter acompanhamento psicológico, mas cada casa é uma casa, você vai precisar adaptar a rotina desse bebezinho que acabou de chegar para sua casa, para a vida da sua família. Então, mesmo que você esteja muito preparada, com muito conteúdo, tenha consumido muito estudo sobre isso, tem essa adaptação. Então, a gente precisa ter essa calma, ter uma tranquilidade, que é um dia de cada vez, que a gente vai se entender ali, mesmo nas dificuldades, isso vai passar. E me diz uma coisa, Mariana, porque assim, essa comparação pode... Você disse que já existe um movimento que vem mostrando também as dificuldades, né? Mas ainda existem muitos casos em que a mulher se compara, seja por conta da recuperação do corpo, seja por conta da relação do casal quando essa dinâmica existe, seja porque o filho dorme ou não dorme, seja porque existe ou não existe uma dificuldade de amamentação. Quando eu entro nesses pormenores, né, e começo a olhar assim cada situação, isso pode me causar um adoecimento mental? Com certeza, porque é uma expectativa irreal, inalcançável.
porque você está tendo como base a vida de outra pessoa que não é a sua. É a rotina de uma pessoa que não é da sua casa, é um relacionamento que não é o seu, é um bebê que não é o seu. Então, é uma idealização que nunca vai acontecer. Ela não vai chegar para você. Vai chegar para você a da sua casa, da sua vida, da sua rotina, do seu bebê, da forma como é. Falando, por exemplo, da amamentação, a gente sabe que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda que tenha uma amamentação no peito até 1 ano de idade. Recomenda, não obriga. Então, a gente precisa ter calma também nessa comparação. Ah, mas porque fulana conseguiu, minha vizinha conseguiu. Mas como é pra você? Como é que tá a sua rotina? Como é que é essa parte da amamentação dentro da sua casa, dentro do seu corpo? Às vezes, o próprio bico do seu peito. Questões ali muito particulares, muito íntimas, que não é igual a dessa vizinha, a dessa sua colega de trabalho. Então, a gente precisa trazer muito pra nossa vida. A gente sabe o que é ideal, tem cenários ideais, mas o que é possível? Isso a gente precisa ter muita cautela para não causar esse adoecimento mesmo de uma comparação que é impossível. A gente não consegue viver a vida do outro exatamente da forma como o outro vive. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com, às vezes, conteúdos, com algum tipo de curso da pessoa falar, ai, tire seu bebê do peito em 1 mês, ou ensine seu bebê a dormir sozinho, autonomia do sono em 2 semanas. Quem disse que vai ser possível nessas 2 semanas? Claro, tem conselhos ali que podem ser muito úteis para a sua casa, mas essa fórmula, esse método, né, do siga tudo que eu faço e você vai conseguir, essas coisas a gente precisa tomar muito cuidado, porque aí realmente a gente cria uma expectativa, uma idealização que é bem impossível de... As fórmulas mágicas, né? Sempre a gente tem que estar com o alerta ligado e desconfiar disso. Agora tem uma outra coisa, Mariana, que eu acho que vale muito a pena a gente falar, que é também a expectativa que se gera com o momento do parto. A gente sabe que existe um movimento que vem ganhando corpo pela humanização, essa busca do parto normal, né? Em detrimento da cesárea, que a cesárea seja utilizada somente nos momentos necessários mesmo. E muitas vezes a mulher se prepara, né? Tem o apoio de profissionais e na hora H o parto normal não é possível. E eu já vi muitos relatos de mulheres frustradas em razão disso. Como que é possível a gente trabalhar esse processo para entender que eu quero uma coisa, mas às vezes ela não vai se concretizar? Às vezes essa mãe, essa gestante, ela chega já com tudo muito prontinho do que ela idealiza. Que ela escolheu a médica tal, essa equipe tal, o hospital tal, que ela quer um parto dentro da banheira, que vai estar tocando tal música quando o bebê nascer. E ela criou justamente esse cenário, ela idealizou esse momento nos mínimos detalhes. E a gente está falando da vida de seres humanos, tanto esta mãe quanto este bebê são seres humanos que a gente não tem um roteiro. Então tem mudanças que acontecem, infelizmente, na hora do parto, que vão levar a uma cesárea de emergência, talvez que fuja muito do que ela estava idealizando, esperando. Por isso é tão necessário a gente quebrar esse medo da cesárea, que não é necessariamente a via de parto que vai tornar o parto dela bem sucedido ou não. E sim essa chegada desse bebê. Esse bebê chegou, não importa a via de parto, ele chegou. A gente sabe que existe a frustração, a gente tem essa noção de que foram muitos meses planejando, se dedicando, fazendo fisioterapia, lendo conteúdos, entendendo, se especializando. Muita gestante acaba até depois da gestação entrando para essa área da perinatalidade, de tanto que se encanta, acaba fazendo curso de doula, depois começa a trabalhar nessa área, que realmente é uma área muito gostosa, é um conhecimento muito, muito maravilhoso. Mas a gente tem que tomar cuidado com a idealização do parto, como todas as outras idealizações, para que não tenha tanta frustração. É impossível a gente falar que não vai ter frustração. Não tem como a gente deletar isso, justamente que a gente está falando de seres humanos. Mas que isso não seja... não desmorone essa mulher, que ela tem uma ferramenta para lidar com essa diversidade, imaginando que não dá para fazer tudo de acordo com o plano de parto. A gente tem que tomar muito cuidado com essa idealização de tudo que ela sonhou ali, né, do começo até o fim da chegada da maternidade. E, como eu disse, né, durante a terapia a gente entende talvez por que é tão importante para essa mulher esse parto vaginal, o que ela idealizou ali, o que ela vai sentir que ela ganhou se ela conseguir esse parto via vaginal, que é o que ela, né, planejou tanto. E o que talvez machuca ela ali de pensar numa cesárea. Entra também a confiança, uma comunicação muito boa com a obstetra. Precisa ter uma confiança de que se a obstetra for falar, ou o obstetra, né, for falar para essa mãe, olha, daqui para frente não tá mais seguro, vamos seguir para um parto cesárea, que ela tenha confiança nesse médico, ele tá fazendo o melhor para ela, que ela não entre naquele pensamento de, ele tá fazendo isso para facilitar, só pra gente sair daqui. Acelerar, né? Exatamente.
gente, tem que ter uma relação de muita confiança, de que ela escolheu realmente uma equipe que não vai levar ela a fazer um procedimento que não precisava ser feito. Então, isso precisa ser muito alinhado antes do parto, tem que ser uma equipe que já se entenda ali nessa parte da confiança, é muito importante. Mariana, você falou pra gente sobre a delicadeza que é esse momento do puerpério, né? Porque a gente sabe que tem ali toda uma mudança hormonal, tem todo esse processo de adaptação, né? É uma nova vida, uma nova rotina, é uma nova responsabilidade. A gente pode dizer que o puerpério acaba sendo um momento de vulnerabilidade quando a gente pensa nesse processo, né, de tentar se entender, de entrar no comparativo, de ter que lidar com uma possível frustração, a mulher ela fica mais sensível? Com certeza, é fisiológico e é psicológico junto ao mesmo tempo, não tem como fugir dessa fragilidade desse momento que é, como a gente acabou de falar, muita adaptação, muita mudança, muitas coisas novas acontecendo. Então é uma mudança no sono, é uma mudança no corpo, porque até então tinha um corpo que mudou muito, mas ele mudou porque tinha um bebezinho ali. Então a partir do momento que esse bebezinho sai, tem uma cobrança muito grande de que esse corpo não tá mais do jeito que ela queria que tivesse, que não tá voltando rápido como ela imaginava que voltaria. Talvez essa comparação de abrir a rede social e ver que aquela blogueira volta a barriga dela em 2 semanas, que ela já sai do centro cirúrgico, ela já sai ali do parto com a barriga retinha, sem nenhum sinal de que tinha uma gestação ali. Então realmente tem várias questões aí pra gente ficar muito atenta de que você é você, que a gente não pode comparar tudo que está acontecendo na sua casa, principalmente baseado em redes sociais, com o que acontece na casa dos outros. Então, precisa ter muito cuidado, muita atenção, se tiver uma rede de apoio para apoiar essa mulher, para que ela tenha o mínimo ali de uma noite de sono, uma qualidade ali de alimentação, alguém para pegar na mão mesmo dessa mulher, né, tá ali presente, isso ajuda muito, isso transforma bastante que o puerpério seja um período mais tranquilo. Quando você fala da rede de apoio, eu queria perguntar justamente qual é o papel da rede de apoio para verificar se essa mulher está em sofrimento emocional ou não. Porque assim, a gente está falando de possibilidades, né? Sim. Olha, existe a possibilidade dessa mãe se comparar, existe a possibilidade dela estar num contexto que pode indicar alguma complicação. Então, quais são os sinais que essa rede de apoio precisa estar alerta, Mariana, que exigem até uma intervenção mesmo profissional? Com certeza. É muito esperado que tenha esse rebaixamento no humor nesse período do puerpério. A gente chama de baby blues. O baby blues ele pode acometer até 80% das mulheres no puerpério, então ele é muito comum. 80% a gente está falando da maioria. Então é muito comum, é muito esperado que tenha uma fase um pouco mais fragilizada, uma fase muito mais emocional, uma fase de dificuldades ali. Então, o que foge do normal? Uma desconexão muito grande com o bebê, uma mãe que rejeita esse filho a todo custo, não só, óbvio que no momento do choro, do cansaço, tem pensamentos intrusivos de ali, nossa, o que eu tô fazendo, o que eu fiz? Esses pensamentos são ok, mas ok, na medida que você percebe que os dias vão passando, eles vão melhorando, vão diminuindo. Se isso se alonga demais, esse pensamento do nada mais faz sentido na minha vida, eu não queria ter esse bebezinho aqui perto de mim, uma rejeição talvez da amamentação, uma rejeição no cuidado, é importante a gente ficar muito atenta. A mulher que ela abandona todos os hábitos dela ali, ela para de escovar os dentes, ela para de se cuidar, ela não quer sair do quarto, ela recusa a ver a luz do dia, por exemplo, ela fica o máximo trancadinha possível, ela se afasta de tudo. Lembrando que, óbvio que a gente está falando do puerpério, talvez de um pós-cesárea, de uma mulher que ela vai estar com dor, ela vai estar fragilizada, ela pode estar realmente querendo descansar. Mas se isso se alonga demais, essa desconexão, ou uma falta total de apetite, ou um apetite extremamente descontrolado, exagerado, essas mudanças muito bruscas e contínuas, a gente precisa ficar atento. Aí a rede de apoio precisa ficar bem de olho de que não está evoluindo, não está melhorando, sim, está piorando ou estagnado nesse humor mais depressivo. A gente está falando bastante desse momento em que nasce o filho e nasce a mãe, né? Mas a gente sabe que essa comparação ela permanece com o passar do tempo. Por exemplo, mães que tiveram filhos na mesma época,
em determinado momento ela vai comparar o desenvolvimento desses filhos, né? Porque um fala de uma maneira, outro fala de outra, porque um aprendeu a ler primeiro do que o outro, ou a escrever. Isso pode trazer, por exemplo, Mariana, uma falsa impressão de que essa criança que não corresponde ao desenvolvimento da outra pode sofrer de algum transtorno? Com certeza. Hoje a gente tem bastante mães preocupadas com essa parte de estudo do filho, ou de perceber que talvez está atrasado algum desenvolvimento de fala, desenvolvimento da alfabetização, e às vezes é muito natural, é algo ali que no próximo semestre às vezes se ajusta e ela tá em sofrimento, ela tá tão preocupada, ela tá comparando, ela tá buscando tantas respostas ali que às vezes naturalmente ela vai já tudo se sanar muito rápido. Mas é claro que se essa mãe, ela percebe que tem alguma coisa ali que não tá funcionando legal, vale sim ficar atenta, observar, perceber, volta igual a gente estava falando agora do puerpério. Tá duradouro? É constante? Não melhora? Não evolui? Então tá. Então vamos ser prático também e olhar que é algo que merece atenção. Mas se é algo muito natural da idade, esse comportamento é esperado dos 5 até os 7 anos. Então você tem 5 ou 7 anos para estar tranquila. Então é sobre não sofrer, é sobre não comparar. Essa parte da comparação, ela bate muito na mulher. Talvez uma criança que está numa educação bilíngue. Então é natural que ela vai ter mais uma facilidade com outro idioma que de uma criança que não está, porque não é exposta a isso. E aí, talvez, para essa mãe, ela vai ficar comparando, não, mas o filho da minha amiga, ele já tá falando tantas coisas. Mas calma, como que tá a rotina dele? Como que é o hábito dentro da sua casa? Às vezes, essa outra mãe, ela fala no outro idioma com ele também dentro de casa. Então, tudo precisa ser filtrado para como é a rotina da sua casa. Contextualizado, entender que nós somos seres individuais, né? Exatamente. E que cada um tem o seu tempo. Exatamente. Muito obrigada pelas informações, Mariana. Obrigada a você, Michelle. Espero ter ajudado. A gente vai a um breve intervalo comercial e volta já. Não saia daí. Sabe, todo esse conteúdo que a gente produz aqui no Papo com Ela, ele fica disponível também no YouTube para você ver e rever sempre que quiser. Para isso, eu te faço um convite, venha fazer parte do nosso canal. Inscreva-se. Está vendo esse QR Code aí na sua tela? Basta mirar a câmera do seu celular que ele já vai te dar certinho o endereço para que você possa se inscrever. Assim, você não perde nenhum assunto que vai ao ar aqui no Papo com Ela. O Carnaval está chegando e o desfile desse ano, que será realizado na Arena Pantanal aqui na capital, promete dar um show de cores, ritmos e emoção. Vamos saber como é que está essa organização? Vem aí uma das épocas mais esperadas do ano, o Carnaval. Em Cuiabá, a festa não é apenas sinônimo de folia, mas também um momento de celebrar a cultura, a diversidade e as tradições regionais da cidade. No dia 22 de fevereiro vai acontecer o tradicional desfile de carnaval. São 9 blocos e escolas de samba que vão estar se apresentando aqui na Arena Pantanal. São mais de 8 horas de programação de desfile com o que há de melhor. Carro alegórico, alas fantasiadas, alas de pessoas, de foliões que vão vir para curtir. Vai ser um evento preparado aqui com muito carinho, com toda a segurança, praça de alimentação, parque, entre outras coisas, para toda a família e toda a população poder curtir essa programação. O evento todo é realizado aqui na Arena Pantanal, no dia 22 de fevereiro, a partir das 18 horas. Entre os 9 blocos que vão estar se apresentando e escolas de samba que vão estar apresentando aqui na Arena, a programação segue aí das 18 até 4 horas da manhã. A gente tem bloco aqui na Avenida, escola de samba aqui na Avenida. A gente está montando toda uma estrutura que vai ser aqui na Arena. A entrada é gratuita e quem quiser curtir pode vir aqui para a Arena Pantanal no dia 22 a partir das 18 horas. Mesmo com os grandes desafios de realizar o carnaval em Cuiabá, devido à pouca tradição carnavalesca na cidade, as escolas de samba estão se esforçando ao máximo para entregar desfiles de qualidade e manter viva a cultura do samba. Aqui em Cuiabá a gente sabe como é fazer cultura e fazer carnaval, desfile, né? Os blocos e escolas de samba têm trabalhado desde o ano passado e para preparar um ótimo carnaval para as pessoas, e essa oportunidade também ela é viabilizada graças ao patrocínio do governo do estado de Mato Grosso, Secretaria de Cultura do estado, né? Sem isso não seria possível, né? A gente
gente sabe que mesmo assim ainda tem muito trabalho, muito esforço de blocos e escolas aqui de Cuiabá que vão ali, fazem a fantasia, os adereços, fazem em casa, famílias tradicionais, né? A gente está falando aí de 9 bairros, né, que são aqui da região de Cuiabá, são bairros periféricos, é realmente o povo que faz o carnaval e o desfile aqui, né? Então, infelizmente aqui em Cuiabá a gente ainda carece de mais apoio, de mais patrocínio para que esse carnaval seja ainda maior, mas ainda bem que a gente tem o governo do estado também, fortalecendo e, lógico, todo o amor e dedicação de muitas pessoas que estão envolvidas aí para fazer um ótimo carnaval. O carnaval também deve fortalecer a identidade cultural da cidade e transformar a economia local, movimentando setores como turismo, comércio e serviços. Na cultura, vai engrandecer cada vez mais os nossos carnavalescos antigos, né? Porque, na verdade, que nem você falou, o carnaval nosso estava meio desacreditado, né? Então, assim, e a gente está vindo, a Liga Independente de Blocos e Escola de Samba está vindo com uma nova ideia, com uma nova visão de querer levantar o carnaval. E assim vai fazer com que seja cada vez melhor o desfile, ano a ano, e vai engrandecer muito assim, na questão de vendas, né? De vendedores ambulantes, de pessoal que vai vir para cá para estar vendendo o seu alimento, a sua bebida. Então, assim, a gente vai contribuir muito com a cultura cuiabana, com certeza. O rapper Micos Brown tem conquistado cada vez mais visualizações no canal do YouTube, onde criou um espaço que se propõe a quebrar preconceitos, trazer novos olhares e conectar pessoas por meio da arte e da música. Micos Brown é cuiabano, rapper, criador de conteúdo e ator. Ele conquistou o público com um trabalho que vai além da música. Em seu canal no YouTube, ele já ultrapassou a marca de 9 milhões de visualizações e sua proposta é simples: conectar pessoas por meio da criatividade. Me apaixonei pelo rap sem saber que era rap. Minha mãe, na época, comprou um som de CD, só que a gente não tinha grana para comprar CD. Era meio que isso. Então, assim, era caro na época e tal, comprar CD. E aí, tipo, um amigo do meu pai deu uma caixa de CDs que ele não usava mais, que já estava arranhado, que ele já tinha enjoado, enfim. E aí, na nossa família, a gente sentou e dividiu esses CDs ali. E o único que ninguém quis e falou, acho que você vai gostar disso, era um disco do Racionais, um CD do Racionais ali, só que eu não tinha a mínima ideia que aquilo chamava rap e tal, que era cultura, hip hop e tal, mas decorei aquele CD. Gostei muito e tal, e aí eu levei 1 ano, quase 2, ouvindo esse CD, decorei de fato mesmo, e aí um dia numa pista de bike, pedalando com a gurizada, me perguntaram o que eu gostava de ouvir, e aí eu falei um pouco sobre as músicas que eu ouvia e tal, e alguém me falou, isso é Racionais, isso aí é rap, eu tenho outros CDs pra te emprestar e tal, e aí eu descobri qual era o gênero que eu gostava ali, então eu me apaixonei pelo rap antes de saber que aquilo chamava rap, foi aí que tudo começou. Micos Brown aborda inúmeros temas em seu canal e enfatiza que o rap tende a ser uma ferramenta de expressão sobre questões como desigualdade social, preconceito, crescimento pessoal e outros dilemas de relevância pública. Eu acho que o rap ele tem um papel muito importante dentro da discussão social, dentro da discussão racial, mas eu acho também que, assim, a gente está no momento que Fernanda Torres com o filme foi indicada ao Oscar, né, 3 indicações e tal, então eu gosto sempre de falar que não só o rap, mas a cultura, a arte em geral, assim, a arte em geral mesmo, ela tem um poder muito importante de contar histórias e de principalmente fazer a gente parar para refletir sobre a história, sabe, porque é muito importante. Eu acho que nesse momento a gente falar sobre esse assunto, até o próprio rap, assim, eu costumo dizer que nos últimos anos desvirtuou um pouco de qual era o caminho, que, como o Mano Brown falava, né, do Racionais, ele sempre falou que ele se vê muito mais como um cronista do que como um rapper. Ele pôs as pessoas para pensar sobre aquilo, não é colocar assim, essa minha ideia é correta, ou eu tô fazendo certo, é tipo, vamos discutir esse assunto? Para Micos, seu canal no YouTube agregou conhecimento ao seu trabalho. Inicialmente, sua intenção era apenas de dar continuidade à sua trajetória artística e compartilhar seu talento com o público. Cara, o canal no YouTube ele me ensinou tanto que eu acho que a maioria das coisas hoje que são pontos positivos do meu canal, eu acho que eu não tinha pensado no início. Porque como, assim,
de novo, quando chegou esse lance todo das redes sociais, da visibilidade, e a visibilidade hoje ela traz grana, ela traz dinheiro, traz reconhecimento e principalmente credibilidade. Você vê, hoje tem médicos renomados que talvez não tenha nenhum cliente, tá ligado? Ou paciente por causa que ele não tá nas redes sociais. E assim tem gente que acabou de formar e tem milhares de clientes ou pacientes porque ele é famoso na internet. Então, assim, no começo eu tinha mais o lance da visibilidade mesmo, assim, sabe? Foi no auge da pandemia, então a minha ideia com o canal era continuar dentro da música de alguma forma, continuar dentro do universo do rap, do hip hop. Então eu não pensava tanto onde eu ia chegar com isso. Eu só pensava assim, mano, eu quero ficar perto da música de alguma forma, sabe? E como não tava dando pra fazer show, visitar outros estúdios, gravar, fazer muita coisa, a música e os shows foram os primeiros que pararam ali, então a minha ideia no começo era essa. Será que gestantes podem adotar a prática do jejum intermitente? É isso que a gente confere hoje aqui no Papo Saúde. O jejum intermitente é uma prática alimentar que vem ganhando cada vez mais adeptos, prometendo emagrecimento e benefícios à saúde. No entanto, quando realizado sem orientação médica ou nutricional, ele pode trazer sérios riscos à saúde, especialmente para gestantes que possuem necessidades nutricionais específicas. O jejum intermitente, ele é uma estratégia alimentar, então ele não é uma dieta, né? É uma estratégia que a gente monta para o paciente e aí vai ter o período em que ele vai se alimentar e o período que ele vai ficar em jejum, né? Então essa prática, ela não é para todo mundo, né? Mas é uma estratégia alimentar que funciona para algumas pessoas. Por que ele não é indicado para gestante? Porque vai passar muitas horas sem se alimentar. E gestante, ela tem um período onde ela pode perder peso, né? Então a gente precisa acompanhar ela porque ela precisa da manutenção do peso e de nutriente até para fornecer para o bebê, né? Porque o feto ele vai estar em formação. Então a gente precisa de nutriente. Então, jejum intermitente não é indicado para gestante, lactante. Pessoas com transtornos alimentares também não são indicados e também diabéticos também não são indicados. Precisa ser avaliado bem individualizado, sabe? Para a gente poder entender como que vai encaixar e se encaixa para essa pessoa ou não. Apesar de parecer uma solução rápida, essa prática pode causar desequilíbrios metabólicos, carências nutricionais e complicações graves, colocando em alerta profissionais da saúde sobre os perigos dessa abordagem sem supervisão adequada. Se você fazer um jejum sem saber como que vai ser o formato, sem o acompanhamento nutricional, você pode perder massa muscular no meio desse processo, pode ter deficiências nutricionais, visto que você vai ter que pular algumas refeições e talvez você não tenha todos os nutrientes. Você pode ter uma hipoglicemia, né? Pode ter irritabilidade também, porque as pessoas, não é todo mundo que está acostumado a pular a refeição, né? Por isso que a gente fala que não serve para todo mundo, né? É uma coisa generalizada, né? Que qualquer pessoa pode fazer. Não, isso é muito avaliado para a gente poder entender a individualidade da pessoa, né? Então, pode ter irritabilidade, a pessoa pode acabar fazendo ao contrário, comendo mais por estar de jejum. Então acaba que daí a gente vai tentar fazer uma coisa para emagrecer e acaba não tendo o resultado desejado. A participação do profissional nessa prática é essencial, desde a avaliação sobre a adequação da pessoa até a orientação sobre a forma correta de realizá-la e a maneira adequada de encerrar o jejum. Essa é uma prática que ela não deve ser feita sem o acompanhamento, porque não é simplesmente, eu vou fazer o jejum intermitente. A gente precisa saber qual refeição a pessoa vai pular, qual que é a estratégia. É para emagrecer? É para melhorar, às vezes, uma resistência à insulina de um paciente que precisa melhorar exames, por exemplo, né? Então, a gente precisa entrar em acordo e ver. E aí, a gente começa com um ciclo de baixas horas, na verdade, né? A gente começa com 10 horas, né? Para entender se a pessoa vai conseguir fazer. Até porque não dá para sair fazendo o jejum. Que quando você faz o jejum sem acompanhamento, você pode fazer ele errado e aí não vai ter resultado, né? Então, vai depender também da alimentação que você vai quebrar esse jejum,
Então, não é simplesmente, eu faço jejum. Aí vai lá, a primeira refeição que a pessoa come, aí é rica em industrializado, é rica em sódio, né, rico em gordura. Então, não funciona assim, porque senão o jejum não vai valer de nada também, né? Então, a gente precisa avaliar qual refeição que a pessoa vai pular e como que ela vai quebrar esse jejum também. Protesto provinciano do poeta Vladimir Dias Pino foi a escolha do imortal Lorenzo Falcão para o Papo Poesia de hoje. Ele ocupa a cadeira de número 13 na Academia Mato Grossense de Letras. O olhar de Teresa é de utilidade pública. Passa pobre, passa rico, Teresa olha para todo mundo. O sorriso de Teresa é de utilidade pública. Passa pobre, passa rico, Teresa sorri. O corpo de Teresa é de utilidade pública. Pobre, rico, todo mundo descansa nele. Teresa não faz nada o dia todo, só andando daqui para ali. Branca como uma ambulância, atendendo a todos os olhares, atendendo a todos os sorrisos. E o governo do estado não dá subvenção para Teresa, que é toda utilidade pública. A gente chega ao fim de mais uma edição do Papo com Ela. Eu agradeço a você que ficou com a gente até esse momento. É sempre uma honra, uma satisfação poder contar com a sua companhia. Lembrando que antes de ir embora eu quero te fazer um pedido. Siga o Papo com Ela no Instagram, no YouTube, no Facebook, no TikTok, em todos os canais que a gente tem. Por lá você pode nos dizer o que gostaria de assistir no Papo com Ela, fazer aí a sua sugestão, né, de assunto a ser abordado aqui no programa. Isso também pode acontecer por meio desse endereço de e-mail que aparece na sua tela. Também são por esses contatos que a gente pode fechar parcerias para a divulgação do seu negócio aqui no Papo com Ela. Tenha uma excelente semana. Na sexta que vem eu tô de volta e espero contar mais uma vez com a sua companhia. Um beijo e até lá!